E seguindo com mais uma lição, a lição 5, Saul. A eleição de Saul é fruto de uma insegurança que o povo de Israel estava sentindo. Saul representava uma unidade que até então não se tinha, uma unidade política que no todo o período dos juízes foi se perdendo. Essa estrutura dos juízes, de certa maneira, ela já existe desde o livro do Êxodo. Eram as lideranças que deveriam a obediência a Moisés, depois a Josué. Então, esses dois personagens, Josué e Moisés, eles representavam essa unidade, essa hegemonia, esse governo central. Quando da morte de Josué, o governo das tribos ficou a esses juízes. E nenhum juiz, de maneira geral, teve a possibilidade de fazer esta unidade central ser algo de fato poderoso o suficiente para atrair uma unidade, criar uma unidade nacional. As tribos estrangeiras estavam fechando o cerco. Estava se instaurando dentro do território de Israel uma anarquia, né? Aquilo que se diz, né? Não tinham um rei e cada um fazia o que queria. É uma expressão do início do livro de Samuel e de muitos momentos dentro do livro dos Juízes se apresenta essa expressão. Então, podemos dizer que a motivação fundamental para a escolha, o pedido a Samuel de pedir a Deus um rei, de fato é isso. O medo que as lideranças das tribos tinham de perder o controle da terra para os povos circunvizinhos, que coordenavam as suas ações de uma maneira uniforme, tinham uma coordenação. Então, do ponto de vista político, organizacional, as tribos, elas se protegiam, mas protegiam umas outras. Então, no momento uma tribo tinha aliança com esse povo e estava combatendo o outro. Então, isso era muito complicado e eles temiam isso. Então, a motivação fundamental era o medo de perder a terra de Israel, o medo de perder a unidade enquanto nação, embora essa unidade de fato nunca existiu. Então, do ponto de vista teológico, a grande expressão não era a frase que é dita a Samuel. Deus diz, não é vocês que eles rejeitam, é a mim que rejeitam como seu rei. É muito forte isso. Então, quando pedem um monarca, alguém que os governe, que os lidere, é porque eles não veem na unidade religiosa algo suficientemente poderoso para aplacar aquela pressão exterior. Isso porque, de fato, cada um fazia o que queria. Não viviam a fidelidade à lei e à tradição. Cada um fazia o que queria. Estavam sendo desobedientes, né? O primeiro rei é Saul, esse homem que foi escolhido entre os benjaminitas, né? E lembro para vocês, a tribo dos benjaminitas é aquela tribo que quase foi extinta por causa da sua postura, tantas coisas. É aquela tribo que os homens estupraram a mulher do sacerdote, o sacerdote foi lá, pegou a esposa morta, picou em pedaços e enviou para as tribos de Israel. As tribos se reuniram, vieram e passaram todo o desafio de espada, ao ponto de não sobrarem muitos homens para manter. Mas aqui, de novo, o valor da bênção, o valor da missão que cada um tem, o valor da vocação que cada um tem, eles restauraram essa tribo. Eles restauraram, então, cortaram na própria carne, mas mesmo assim salvaguardaram este valor, o valor da bênção. Saul é escolhido por revelação do próprio Deus. Ele escolheu alguém de acordo com o coração do homem.
o coração do povo, os desejos e os anseios do povo. Não sem antes Samuel dizer exatamente qual era o direito do rei. Ou seja, o capítulo 8, 1:22, mostra toda é quase que assim uma propaganda nua e crua de como o rei pode ser cruel, como ele pode ser danoso, né? Então todos têm a liberdade desde que obedeçam ao Senhor, mas eles não querem obedecer ao Senhor, eles querem perder a liberdade e obedecer a um Senhor. Então essa é a dinâmica. Saul, na sua primeira ação, ele venceu os amonitas. Isso é descrito em 1 Samuel 11, de 1 a 11. E podemos dizer assim, que de todo o tempo que Saul esteve no reinado, a espada sempre esteve em sua mão, né? Ao ponto deste homem ter acessos de quase loucura, não estava nunca em paz. Uma das narrações de como Davi entrou na corte foi chamado para tocar harpa para acalmar o coração do soberano. Então, trazer a paz. Davi sempre tem essa marca, desde essa sua entrada na corte, ele é aquele que traz a paz, o rei da paz, aquele que reina sobre Jerusalém, ou seja, Shalom, a cidade da paz. Então, é só uma nota que eu faço aqui para a gente lembrar isso. O resto da vida de Saul é descrito em 1 Samuel 16, do capítulo 16 ao 31. E aí o que teve? Consta das perseguições que ele fez a Davi, que tinha medo de que ele sucedesse. Saul tem, em alguns momentos, é descrito lá em 1 Samuel 18, 1, 16, sofreu de uma doença psíquica, né? Ele sofreu, a gente hoje entende isso, de um tipo de síndrome do pânico, fobia de perseguição, né? As batalhas que viveu, né? Todas elas foram uma pior que a outra, e por fim, no combate de Gilboé, que é narrado em 1 Samuel 31, 1:13, ele morreu, ele perde a vida. Então a vida de Saul é a vida de alguém que é escolhido, mas é escolhido por motivos humanos. E como ele terá que responder esses anseios humanos sozinho, ele não suporta isso, ele não consegue fazer isso. Ele se deixa na sua fraqueza, na sua cultura religiosa envolver. Duas coisas ele faz que desagradam a Deus. Primeira, ele oferta um sacrifício a Deus sem ser ele o responsável por isso. Ele faz a oblação. Esta atribuição é do sacerdote, não é do rei. A segunda, ele usa do senso religioso, do sacrifício expiatório, do sacrifício ritual, para justificar as suas atitudes de desejo de poder, de ter. Ele guardava para si a melhor parte do gado conquistado nas batalhas. Então essa realidade é uma realidade que desagrada a Deus. Ele tenta argumentar com Samuel, e Samuel diz assim: é o sacrifício que Deus te pediu? Não foi o sacrifício. O Senhor te deu a guarda do seu povo, a coordenação do seu povo, e ele te pediu uma única coisa. Que coisa é essa? A tua obediência. E por ter sido desobediente, perdeste a bênção. Então, Saul é este homem que é importante para mostrar que nenhum homem, ninguém, pode carregar a mudança de vida de um povo sobre as costas sem ser esmagado por este peso. Então, nós vamos ver agora na próxima lição o personagem de Davi, que é o homem, o soberano, o rei, segundo o coração de Deus. Então, bom estudo, até a próxima lição.